Hoje começamos uma nova série de mensagens. Agora, meu irmão, minha irmã, você que gosta de estudar um livro a fundo, do início ao fim, vai ter oportunidade de fazer isso conosco. A nossa nova série tem por tema Cartas do Discípulo Amado, um chamado à verdade, ao amor e à perseverança. Se você olhar aí para o seu boletim, você vai encontrar uma breve explicação sobre o estudo que será feito nessas cartas. Nessa nova série de mensagens, vamos mergulhar o mais profundo possível, de maneira teológica, de maneira prática, nas 3 cartas de João, escritas pelo famoso discípulo amado. Essas cartas revelam com clareza, com paixão, o que significa viver a fé cristã de forma autêntica, equilibrando doutrina sólida com expressões contínuas e constantes de amor. Não qualquer amor, do verdadeiro amor. João, conhecido como discípulo amado, foi alguém que andou muito perto de Jesus. Entre os mais especiais, ele estava no grupo mais especial. Ele testemunhou a glória do Senhor, ouviu suas palavras. Ele é o cara que reclinou a cabeça no seu peito na última ceia. Essas cartas são um eco duro de um coração que conheceu Jesus de uma forma extremamente íntima e agora nos chama a viver o mesmo relacionamento com Ele. Ao longo das próximas semanas, caminharemos capítulo por capítulo, versículo por versículo, refletindo sobre os temas essenciais, como a identidade dos filhos de Deus, a importância da verdade, o chamado ao amor fraterno e o discernimento diante dos falsos ensinos. Cada mensagem será uma oportunidade para crescermos como indivíduos, mas também uma oportunidade de crescermos enquanto igreja, sendo desafiados a andar como nosso Senhor Jesus andou. Esse estudo é essencial para nós, porque vivemos sim, irmãos, em dias de muita confusão, dias de superficialidade, quase que não sai, né? De relacionamentos totalmente superficiais, dias de rupturas, que quando acontecem, parece que é impossível da gente consertar. As cartas de João nos relembram que a verdadeira fé não é apenas professada com os lábios, mas demonstrada através do nosso testemunho, da nossa vida. Que possamos ser moldados por essa verdadeira vida, que possamos ser habilitados a amar com verdadeiro amor, o amor com que o nosso Senhor nos amou. Então, vamos para um novo início? Preparado para o novo ciclo? Não? Mas vamos assim mesmo, que o Senhor tem coisa boa para a gente. Então, eu preciso te perguntar, calma minha irmã, está ansiosa também, calma, não precisa mostrar agora. Por que estudar a primeira carta? Já que a gente vai estudar as cartas, tem que começar pela que foi escrito primeiro. Por que estudar a primeira carta de João? Essa primeira carta de João é um chamado urgente à fé verdadeira em tempos de bizarrices dentro da igreja. Escrita pelo discípulo que andou com Jesus, ela nos ensina a viver com clareza, com discernimento, com amor, com fidelidade, mesmo em meio aos mais desafiadores ensinos, mesmo em meio a essa superficialidade que faz as igrejas ficarem lotadas, sem pessoas que se conhecem, sem nenhum relacionamento. Nessa carta, aprendemos que a fé cristã não é só essa fé processada, ela é a fé prática. João nos desafia então a andar na luz, e logo mais tem uma mensagem especial sobre isso, a amar de forma prática, a obedecer com sinceridade e, acima de tudo, a permanecer firme na verdade de Cristo e não na sua verdade. Estudar essa carta é essencial para discernir o que é real, vivermos como uma igreja unida, crescermos espiritualmente diariamente. Essa carta então serve como um guia atual para quem deseja viver o que verdadeiramente Jesus nos chama a viver. Preparado para mergulhar? Preparado? 10. É isso aí, meu parceiro. Vamos lá então. Abra sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 1. Agora pela manhã nós vamos ler e refletir sobre os versículos 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: O que era desde o início, o que ouvimos,
o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Logo de início, João não começa a carta com saudações formais, dizendo quem ele é e por que ele é importante e por que você deve ler essa carta. Ele vai direto ao ponto do porquê que ele está escrevendo, quase como quem não pode perder tempo e precisa ser objetivo. Quem é esse autor? Eu já falei aqui, já dei todas as escolas possíveis. João, o discípulo amado, um dos apóstolos mais especiais, do grupo mais especial que seguiu aprendendo com o próprio Jesus. Ele escreve agora uma carta como testemunha ocular de tudo que viu, ouviu e tocou. Ele começa a falar de um ministério vivo de Jesus e como nós precisamos colocar isso em prática. Ou seja, sua autoridade vem da experiência real com o verbo da vida. Jesus Cristo encarnado, e é absurdo, porque quando a gente fala de superficialidade, meu Deus do céu, que dificuldade, vou até beber água depois dessa. Da fé, a gente vê cada vez mais pessoas que são capazes de ler trechos bíblicos e falarem, legal, ele viveu com Jesus, né? Ele escreveu isso aí, né? Mas eu não entendo assim não concordo com ele não. Meu irmão, não se trata de concordar ou não, é palavra de Deus nos chamando à vida verdadeira. O primeiro público a receber essa carta era uma comunidade cristã que estava em crise. Alguns estavam sendo confundidos por uma série de falsos ensinos, falsos mestres que começavam a participar da vida ali na igreja e que entravam com as suas ideias, negando que Jesus veio em carne, com ideias de que ele era só mais um Espírito de Deus que se manifestou. Outros, dentro da própria igreja, estavam completamente desanimados, talvez feridos por desilusões, por divisões, por problemas dentro da própria igreja. A motivação de João ao escrever essa carta é bem clara: reafirmar o que é verdadeiro, resgatar a fé genuína e, acima de tudo, restaurar a comunhão. E aqui, irmãos, a gente tem que lembrar, comunhão sempre com Deus e com os outros irmãos. Qual é o desafio? O desafio de João é voltar à essência do Evangelho. E o essencial, segundo ele mesmo nessa carta, tem nome, é Jesus Cristo. Aquele que era desde o princípio e que agora nos convida a uma vida de comunhão, de alegria, de verdade. Esse texto nos desafia hoje a examinarmos a nossa própria fé pessoal. Se a gente de fato tem vivido aquilo que dizemos crer. Nossa comunhão com Deus tem sido uma comunhão real ou ela se tornou algo só retórico? João nos chama a uma fé vivida, encarnada, que transborda em alegria, que transborda em amor. Explicado brevemente o texto, vamos às nossas reflexões nessa manhã. Aliás, como o próprio João nos remete, vamos ao exercício de transformar essas palavras em ação, em verdadeiro comportamento cristão. Então prepare-se para falarmos como a realidade de Jesus nos convida a viver essa fé encarnada, essa comunhão verdadeira e essa tal incrível alegria completa. Pega seu boletim, anota o ponto 1 da nossa conversa dessa manhã. Ponto 1. Jesus é real. Ponto 1. Jesus é real. Diferente do que muita gente fala por aí, a fé cristã não é apenas mais uma mitologia, pois a fé cristã é uma fé que, diferente dos escritos e das histórias dos outros povos,
É uma fé que tem a base extremamente sólida, como a gente consegue ver nos argumentos de João, versículo 1 e versículo 2. Ele viu, ele ouviu, e não é só ele que escreve sobre isso, outros escrevem. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam. O que João está dizendo é tudo que era óbvio, que estava na cara, que foi aproveitado da melhor maneira possível, mas que era divino e estava entre eles, precisa ser relatado. Ele está dizendo, essa história de evangelho, essa história de Jesus Cristo não é um mero boato, não é só mais uma história bonita para a gente guardar no coração e viver como homens e mulheres do bem. Não é uma espiritualidade esotérica, é algo real em absolutamente todos os aspectos. Ou seja, o ministério de Jesus foi um ministério palpável, um ministério visível. Ele viu Jesus andar, comer, beber, rir, chorar, morrer, ressuscitar e dizer o que eles tinham que fazer enquanto igreja. Ele era como nós. Na sua humanidade, Jesus era exatamente como nós. Ele teve fome, teve sede, chorou. Viu aí as dorameiras que vivem chorando? Então, Jesus também chorou, ele te entende. Ele lidou com as dores na própria carne, das feridas da vida. Ele lidou com feridas de sofrimento, de tortura. Mas também era plenamente Deus, revelando o Pai em cada passo que ele dava, em cada palavra que ele dizia. Em tempos de fake news teológica, em tempos de lorotas espirituais, em tempos de superficialidade de fé, meu Deus do céu, está vendo como é difícil? João aponta para uma fé que é enraizada nos fatos, fatos que homens e mulheres viveram, fatos que simbolizam encarnação, morte e ressurreição, de maneira que ele vai direto aos pontos-chave, direto ao centro da minha e da sua fé. Não estamos recontando uma história bonita do passado, estamos narrando fatos do que precisa ser vivido por nós. Por quê? Porque foi vivido pelos primeiros servos de Jesus. E isso muda tudo. Jesus não criou uma pequena seita exclusiva para o grupo de pessoas especiais. Como vimos na semana passada, ele criou uma família para pessoas reais, que não dariam conta de ser 100% como ele, mas ainda assim precisam viver cada dia da sua vida e da sua história, tendo ele como referência. Isso inclui a totalidade do que somos, enquanto homens e mulheres de Deus. O que ele pretende é expor, o que João pretende é expor para a igreja de Jesus espalhada por toda a terra, é que a fé cristã não pode ser baseada em sentimento, não pode ser uma fé baseada nas experiências subjetivas, ela precisa ser uma fé baseada em pontos reais, objetivos, fundamentais, e esses são: Deus se fez carne. Isso tem que mudar o nosso coração. Mesmo pessoas que se recusaram a ver Jesus como Deus, o viram e até receberam alguns dos seus ensinos e milagres. É só a gente ver por onde Jesus passava, a multidão seguia. E depois, para onde foi essa multidão? Porque mesmo o extraordinário não é suficiente para convencer ninguém de que Jesus é Deus. Então não precisamos e nem devemos inventar uma nova espiritualidade, uma espiritualidade que seja realmente atrativa para encher a igreja e fazer um grande show espiritual aqui. Precisamos voltar ao que vimos e ouvimos, o que os nossos irmãos viram e ouviram. Voltar ao que Pedro chama em sua primeira carta de oráculos fundamentais da própria fé. E quais são esses oráculos fundamentais? Jesus Cristo é real. Ele não é só mais uma ideia. Mesmo historiadores não cristãos atestam a existência de um grande mestre que ensinou e que tinha grande notoriedade na terra naquele período.
Os próprios artifícios históricos para descrever fatos, tudo que a gente tem de história relatada, da história da humanidade, nos garante afirmar que Jesus não só existiu, mas que ele morreu crucificado, condenado por Pilatos. E por mais que os não cristãos neguem em seus corações, diversas pessoas se encontraram com Cristo ressurreto. Diversas pessoas escreveram sobre esse fato. Mesmo quando as suas vidas foram colocadas em risco, homens e mulheres seguiram preferindo manter sua fidelidade ao fato da ressurreição. Ou seja, irmãos, isso não é um mito, não é apenas uma narrativa histórica, é a realidade viva que transforma vidas até hoje. Quantos homens e mulheres que não viveram no tempo de Jesus ouvem a história dele e encontram renovo. Comigo foi assim, com você foi assim. Como Paulo disse lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 16 ao 20. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão vivendo em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Se parasse aqui, estava terrível, porque aí significaria que você que é crente de berço, perdeu, né, já nasceu no meio de uma família evangélica, servindo ao Senhor, você viveu a igreja, viveu a fé, e à toa, nada disso era real. Mas então vem o glorioso versículo 20, mas, se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentre aqueles que dormiram, e aí ele começa a narrar todo o espetáculo que é na vida daquele que crê que o Senhor tem poder para mudar a sua história. Por quê? Porque Jesus Cristo é real, ele ressuscitou, então por que viver como se fosse apenas mais uma historinha fictícia? Por que viver como se isso não impactasse a nossa história? Quantas vezes, irmãos, eu continuo ouvindo pessoas dizendo, não, eu sou crente, mas eu sou crente na minha igreja, no meu trabalho, eu sou o que eu não sou crente, não me afeta. Como se fosse viver uma religião unicamente dentro de uma caixinha da vida. Como se a gente pudesse apenas viver como mais um filme, lidar com o evangelho como se fosse só mais uma série muito legal, que a gente até gosta, que a gente até grava ali com alguma emoção no coração, mas que não tem poder nenhum para transformar ninguém. Porém, além de atestar a certeza de que Jesus é real, João segue para a nossa segunda reflexão. Anota aí para a gente conversar quarta-feira. Segunda reflexão, qual foi a primeira mesmo? Jesus é real. A segunda reflexão é, Jesus une. Jesus une. Isso aqui é inegociável para João. Ele entende que assim como é importante sim a gente relembrar o básico, relembrar o poder de Deus no Cristo vivo e real, também precisamos crer que Ele segue nos convidando a uma vida em comunhão. Versículo 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros. Para quê? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. João diz, a gente quer que vocês participem dessa mesma glória conosco. Não é apenas mais uma mensagem, não é apenas mais um convite à comunhão. Se você estiver bem, venha viver a comunhão com o Senhor. Não é isso. A verdadeira fé nos liga sim ao próprio Deus. Mas se estamos ligados ao próprio Deus, é condição, é exigência, é resultado que a gente também viva ligado uns aos outros. João não admite um cristianismo isolado. Não existe.
ser igreja sozinho. Quantas vezes a gente tem repetido isso nas últimas mensagens? Não existe isso de eu sou igreja. Não existe, inclusive, quando a gente vai para o estudo profundo da teologia, a gente vê que o próprio ato de ser templo do Espírito Santo é algo que se dá enquanto em comunhão com os irmãos. Sabe o que isso significa? Você é corpo de Cristo, com um irmão chato e com um irmão legal, com um irmão bonito e com um irmão feio, com um irmão que sorri para você e com um irmão que não consegue abrir o sorriso. Até os mal encarados são seus irmãos. Por quê? Porque viver a fé não é algo que a gente vai escolhendo por simpatia pessoal. É algo que a gente experimenta por transformação espiritual. Essa, meu irmão, minha irmã, não é uma transformação natural. É algo que só o próprio Espírito Santo pode fazer. É o Espírito de Deus que nos capacita a amar até quem nos irrita. Até quem nos irrita. Ele nos habilita a amar. Isso nos conecta para além de qualquer laço de sangue, para além de qualquer compromisso social. Isso nos leva a conexões espirituais. E aqui na nossa igreja, a gente tem buscado viver isso de várias formas. Cada núcleo que se reúne na quarta-feira, cada oração que é feita em grupo, encontro nos lares, cada pizza que a gente divide no fim do mês, inclusive, meu irmão, minha irmã, o espetacular almoço prometido para este dia. Nenhum amém? Vamos lá, vamos de novo. O espetacular almoço prometido para o dia de hoje. Almoço em que teremos mais uma oportunidade de comunhão. Logo depois da EBD, se você está assistindo aí, ó, dá tempo de chegar ainda. Tudo isso é expressão do que João está falando aqui. Mas se conectar só será possível se nos permitirmos conhecer, se nos abrirmos para sermos conhecidos. Se a nossa vida e a dos nossos irmãos estiverem de verdade conectadas. Não é só, olha só que coisa maravilhosa, presta atenção nessa música que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já cantou pelo menos uma vez na vida. Ela diz assim, a música favorita da Tainá: somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Que coisa maravilhosa! Que coisa grandiosa cantar isso, mas você vive isso, meu irmão. O que a gente está falando aqui é de conexão real, que não se resume a cumprimentar com a paz do Senhor. A paz do Senhor não é uma espécie de mandinga gospel que você joga na pessoa para ela se dar bem. Não é algo, meu irmão, minha irmã, quando a gente está falando de comunhão, não é algo para se viver só no domingo. É se encontrar durante a semana, é convidar para tomar um café, é bater papo, e não precisa ser o papo só sobre igreja, só sobre fé, é viver a vida próximo da outra pessoa, é de verdade conhecer, é de verdade fazer parte. Então, se o objetivo de João era reverter todo o conteúdo da fé em prática cristã, eu tenho que perguntar para cada um de nós, e eu faço essa pergunta também para o meu próprio coração. Será que nós temos vivido a comunhão ou temos nos escondido atrás da desculpa de uma fé solitária? Temos vivido a comunhão ou a gente resolveu viver uma outra coisa que a nossa cabeça está chamando de fé? Porque Jesus Cristo nos chama a andar juntos. Igreja não é evento dominical, é uma comunidade de fé, é uma família da esperança viva, é uma família de verdade. Talvez, e eu sempre repito aqui quando eu falo de família, né? Quando você olha para a família, é verdade sim, que se a gente for sincero, olhando para a família, tem momento que a gente não está gostando de todo mundo não, tem momento que a gente não está feliz com todo mundo não, mas se o outro precisa, você se nega a ajudar? Se é a família, você pode estar até brigado,
que você vai cuidar, você vai socorrer. Então, talvez, o próximo passo que nós precisamos dar não é criar mais um estudo, mas é viver esse convite, é exercitar esse convite, é caminhar com alguém, olhar de quem você pode se aproximar. Hoje, olha como a nossa igreja está bonita hoje, olha para as pessoas ao seu redor, quem você gostaria de saber mais sobre a vida, de quem você pode se aproximar. Que tal convidar alguém para ir lá na sua casa? Eu sei, meu irmão, minha irmã, antes de você falar, eu sei que o café está caro, então você não precisa convidar para tomar café, convida para tomar chá, ainda tem uns chás mais baratinhos aí. E aqui, ó, tem um monte de irmã da igreja que tem um monte de chá aqui, ó, plantado, que eu sei, entendeu? Então, nem gastar nada não vai gastar, entendeu? Vai lá, tira as folhinhas, faz o chazinho, ó, glória a Deus, e bate um papo. A questão é, que tal de fato dividirmos a nossa vida com alguém? Com alguém. Jesus é real. 2, Jesus une. E agora chegou a hora do ponto 3. O ponto 3 é Jesus preenche. Jesus preenche. E essa parte aqui é incrível. Se as duas partes anteriores já são uma verdadeira expressão da graça divina na vida da igreja, essa é a ação do céu, meu irmão, minha irmã. É algo que Deus faz assim diante dos nossos olhos para a gente contemplar a glória dEle. Diante de homens imperfeitos, contemplando o próprio céu, pois Ele não nos deixa preencher com qualquer coisa. Ele nos dá uma alegria que é completa, que vai além de todas as condições da gente entender e interpretar a alegria. Olha só o que João vai falar para a gente, olha que coisa incrível. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João não quer apenas corrigir doutrinas erradas, embora corrigir doutrinas erradas seja importante. João, conduzido pelo Santo Espírito de Deus, tem um objetivo ímpar nesse texto. Ele busca gerar em nós alegria. Ele sabe como é ruim viver, tem dia que é difícil demais. E são nesses dias que a gente precisa ainda mais de alegria para viver. E o que está sendo falado aqui, irmãos, não é uma alegria diferente, não é na verdade, é uma alegria diferente dessa falsa alegria que é vendida por aí. Não é uma alegria que depende de likes, não é uma alegria que depende do seu status, não é uma alegria que depende de você conquistar nada para viver, não é uma alegria que depende de nenhuma outra coisa, senão do exercício dos pontos 1 e 2. Sempre que eu penso nessas coisas, eu lembro de uma irmã lá, de uma das igrejas que meu pai pastoreou quando eu era criança, tia Sueli. Tia Sueli tinha muito pouco em casa, e toda hora tinha um monte de gente comendo na casa dela. Ela sempre dizia, dá para botar mais água no feijão, dá para dividir mais um pedacinho de bife aqui, dá para tirar mais um pedaço, dá para acrescentar, e ela sempre fazia isso com uma alegria incrível. Meu irmão, minha irmã, é celebrar cada vitória, cada avanço, cada conquista, mas não só seu, das pessoas que estão ao seu redor. É compartilhar tudo que você tem vivido, de melhor e de pior, com os irmãos, que vão poder então também amar, também compartilhar, também abraçar, também chorar, mas também vibrar a cada conquista, para a gente de verdade sentir que Deus se importa com a gente. É saber que nem sempre a gente vai ter as palavras certas para consolar. E muitas vezes, sendo bem sincero, muitas vezes não existe palavra humana, e não é em português não, em língua nenhuma, que possa consolar. Mas a gente pode estar ali, junto, sentado do lado, quietinho. Você não precisa nem forçar o abraço, mas está ali, caso a pessoa precise ser abraçada.
Para ilustrar o que a gente está falando aqui, eu gosto muito daquele exemplo dos porcos espinhos. Não sei se você já ouviu falar do porco espinho, quando ele está sobrevivendo a situações de frio extremo. O que eles fazem? Qual é a chance que eles têm de sobreviver? Porque se eles ficam muito juntos, os espinhos começam a ferir uns aos outros, né? O porco espinho, ele tem espinho, o espinho fura para fora, tá, irmão? Então, quando você se aproxima do outro, o seu espinho fura o outro. Mas e o espinho do outro? Me fura. Não tem para onde correr. Mas é a única oportunidade que eles têm de realmente sobreviver ao frio. É se aquecendo, de ficar bem, bem, bem juntinho. Então eles se ferem. Então dói. Mas eles não abrem mão disso, porque eles entendem que a vida depende de continuar juntos. E sim, às vezes acontece com a gente exatamente como acontece com o porco-espinho. Os irmãos machucam a gente, falam que não deviam, fazem brincadeiras que não deviam, fazem comentários que realmente deixam marcas profundas no coração. Mas o que eu posso te garantir, meu irmão, minha irmã, que ainda assim é melhor do que congelar sozinho, é melhor do que abandonar a vida em comunhão, porque é o que o João está tentando mostrar aqui para a igreja. A comunhão vale o risco, porque é de lá, na comunhão, que o Espírito Santo de Deus se manifesta. Mas certamente, a minha intenção aqui não é te vender mais uma ideia, né? Porque viver a comunhão não nos dá direito de sermos íngua na vida das pessoas. A pessoa tem que ficar aqui mesmo, se ela quer ir para o céu, então eu vou falar o que eu penso, eu vou falar a minha verdade, eu vou falar, não dá. Viver a comunhão te chama a refletir com todo carinho, com todo cuidado, com todo amor. Viver a comunhão não nos dá direito de falar tudo o que eu quero e penso sobre a vida do outro. Não nos dá direito de sermos cruéis com ninguém. Ninguém. Pois a nossa referência continua sendo a mesma pessoa. Quem é essa pessoa? De novo, Jesus Cristo, aquele que é real. Aquele cara que era tão alegre, mas tão alegre que todo mundo queria ficar perto dele. Eu nem assisti tantos episódios de The Chosen, mas eu ouvi um monte de gente revoltado porque Jesus era engraçadinho, brincalhão, descontraído. Mas quando a gente lê o que está registrado nos evangelhos, você consegue imaginar um Cristo carrancudo ensinando as coisas que ele ensinou? Ou você consegue imaginar, tipo esse perfil do Cristo europeuzão, né, belo, que a maquiagem não pode nem ser borrada, né, porque ele está ensinando algo. Jesus era ali, ó, gente como a gente, estava misturado com todo mundo. Aquele cara que era tão alegre, tão especial, era tão bom estar na presença dele, que constantemente ele era acusado pelos fariseus de ser um mestre que vive em festa, porque todo mundo quer Jesus na sua festa. Ele vivia sendo acusado de ser glutão, ele vivia sendo acusado de ser beberrão, aquele que demonstrava amor mesmo diante de perguntas totalmente capciosas, perguntas mal intencionadas. Ainda assim ele respondia com tranquilidade, com seriedade, com convicção. Muitas vezes, é verdade, meu irmão, minha irmã, muitas vezes essa resposta de Jesus era com amor, não era porque ele estava amando o hipócrita fariseu, não, mas porque ele estava demonstrando amor e cuidado com as outras pessoas que estavam ao redor, que precisavam de verdade daquela resposta. A alegria de João nasce de saber quem Jesus é e com quem ele estava caminhando. É você, meu irmão, é você, minha irmã, saber que 2025 pode ser o pior ano da sua vida. E eu não estou rogando praga, pelo amor de Deus, tá? Pode ser o ano mais difícil da sua vida.
Mas se tem uma coisa que João ensina para a gente com esse texto é que Jesus não abandona ninguém. O Senhor vai continuar contigo. O Senhor vai te fazer levantar pela manhã. Quando você caminha com Jesus Cristo, quando você caminha com os outros irmãos, até os tempos mais difíceis são cheios de significado. Mesmo que você não entenda na hora. E aqui de novo a gente precisa olhar para o nosso desenvolvimento. Ninguém nasceu adulto aqui. Ninguém nasceu, dentro de um ovo saindo adulto. Todo mundo viveu as experiências de ir crescendo. Quantas vezes, irmãos, alguém chamava a nossa atenção para o nosso bem e a gente ficava irritado? Quantas vezes? Porque a gente não entendia. E na hora a gente ainda pensava, nossa, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, minha avó não me ama, meu tio não me ama, não sei quem não me ama, por isso que está chamando a minha atenção. Só que pelo contrário, era um perfeito exercício de amor para o nosso bem. Isso significa que nem sempre a gente vai entender qual é o melhor para a nossa vida na hora. Mas o Senhor continua comprometido com o melhor para a sua vida e para a minha vida, como uma vida inteira, como uma eternidade que vai se perpetuar com Ele. E isso não pode ser pelo que eu fiz. A nossa relação não pode ser baseada, meu irmão, minha irmã, de você olhar para mim e pensar, nossa, o pastor Felipe é um pastor bom pra caramba, ele fez isso, ele falou aquilo, porque se você fizer isso, você vai se decepcionar. Você não tem ideia de quanto eu sou miserável pecador. Assim como, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, o meu relacionamento com você não pode ser baseado no que você faz. Os nossos relacionamentos precisam ser baseados no que Jesus faz no nosso meio, em como Ele revela a graça entre nós. A verdadeira alegria cristã é fruto da comunhão com Deus e da comunhão com o próximo. Essa alegria não apaga as dores que a gente sente, não é um remédio que vai te deixar entorpecido, que vai iludir a sua mente que nada está acontecendo, não é isso. Não é uma alegria que vai te anestesiar, mas é uma alegria que vai preencher a sua alma. Quando te faltar sentido para todas as outras coisas, é o Senhor que tem poder para preencher o seu coração, para preencher você com a verdadeira alegria do céu. Porque é verdade, talvez a sua vida esteja cheia de atividades, mas tenha se tornado uma vida vazia de alegria. Qual é a palavra de esperança que João traz? Quer alegria verdadeira? Quer alegria completa? Volte à comunhão. E aqui eu preciso explicar, porque às vezes a gente fala desse termo, e dá uma falsa impressão de que viver a comunhão é só estar junto. Você está junto. Então imagina que você está em comunhão com todo mundo no trem. Você está em comunhão com todo mundo no ônibus. Você está em comunhão na rua, tem várias pessoas ali. E não é disso que João está falando. Aliás, não é isso que a Bíblia chama de comunhão em lugar nenhum. Sempre que temos esse termo exposto nas Escrituras, o objetivo é narrar uma experiência de partilhar vida, de orarmos uns pelos outros, de confessarmos pecados uns aos outros, na esperança que o irmão vai não só ouvir, mas vai orar por mim e não vai compartilhar com mais ninguém. É realmente entender qual é o nosso papel para interceder pelos outros. É abrir o coração, não só a porta da casa para o café, mas abrir o coração para se envolver com a pessoa. Por isso, é tão importante voltarmos a andar com Cristo. Ou seja, andar com Cristo, andando com o povo de Cristo. Volta a viver o Evangelho, meu irmão, minha irmã. Volta a viver essa beleza da fé realmente viva. O que esse texto de João visa promover é exatamente fé, comunhão e alegria, mostrando como essas três coisas estão conectadas, sendo que tudo isso começa e só se sustenta na pessoa de Jesus Cristo. Só vai dar certo se Ele for a referência.
Senão o dia que a comida do Valquinaé for ruim, tu não quer mais saber do Valquinaé. O dia que o Fluminense perder, Valquinaé não volta mais na igreja. Ou seja, ele não era nem crente. Nada contra quem é tricolor, tá, gente? Por isso, consigo imaginar o enorme sorriso no rosto de João, quando ele começa a escrever nessa carta. Ah, o Verbo se manifestou. Ah, nós vimos com os nossos próprios olhos. Ah, que maravilha nós podermos andar com Ele. E agora queremos que vocês que não viram, vocês que não ouviram, possam também experimentar essa mesma experiência do céu entre vocês. Essa é a proposta do Evangelho. Um Cristo real, que gera uma comunhão real, que produz no meio de nós uma alegria real. Não é só mais uma história, não é só mais uma ideia. Ouvir sobre tudo isso é espetacular, refletir sobre tudo isso é ótimo demais. Mas João não escreve apenas para nos fazer pensar sobre essas coisas, ele escreve nos convidando a viver tudo isso. E o mesmo Jesus que convocou João a escrever, foi o Jesus que me convocou a trazer essa palavra nessa manhã. Mas também é o Jesus que convoca a mim, que convoca a você a viver tudo isso na prática. Como? Cristo precisa ser o centro da sua fé, meu irmão, minha irmã. Não pode ser a Igreja Presbiteriana da Esperança, não pode ser a Igreja Presbiteriana do Brasil, não pode ser o pastor Paulo, nem o pastor Felipe, não pode ser nenhum símbolo, não pode ser nenhuma outra coisa. Ou seja, volte ao essencial. Jesus é o verbo da vida, ele viveu, ele fez o que era necessário. Então, viva dando indícios de que Jesus realmente caminha com você. É só a gente lembrar como era a criação no tempo que as crianças aprendiam mais ali perto dos pais. Quando andava na rua, quantas vezes você não precisava nem você não sabe se é certo ou errado. Você quer fazer. Você começa a se aproximar e você dá aquela olhadinha para os seus pais. Dependendo da cara que faz, você sabe se você pode ir em frente ou se não pode. Por que isso se perdeu? Porque ninguém tem tempo para caminhar junto. Jesus continua nos chamando a caminhar junto com Ele, junto com os nossos irmãos. Então volte a caminhar com Jesus. E isso, meu irmão, minha irmã, só é possível se você se conectar também aos miseráveis pecadores que Jesus botou perto de você. Então, segunda forma de botar isso em prática é: reconecte-se imediatamente à comunhão da igreja. Não se contente em ser um espectador do culto. Participe do culto. Viva o culto. Viva a comunhão. Vá ao núcleo. Toda santa quarta-feira nós nos reunimos aqui às 18h30. Talvez não dê para você vir toda quarta-feira, mas eu sei que no ano inteiro, alguma quarta dá para você vir. Vem. Como diz um dos hinos de cantata, né? Vem e vê, vem conhecer, vem participar. Mas não é só a quarta-feira, não. A gente também tem os encontros nas casas acontecendo, da SAF e tantos outros. Vem participar. Ah, mas eu não gosto. Vai lá ver. Quem sabe você não se abre para algo novo. Sente-se à mesa para conversar. Irmãos, eu sei que quando a gente vai comer pizza, a pizza é boa pra caramba. Eu sei que como a gente chega cedo no domingo, a hora que sai a pizza no último domingo, a gente está desesperado para botar comida para dentro. Mas aproveita a oportunidade completa. O Senhor nos chama não só em pizza, dizer que não está conversando porque está comendo. A gente vai ter um almoço agora. Conversa. Senta na mesa junto com pessoas que você não está acostumado. Senta com outras pessoas. Conversa com outras pessoas.
ouve outras histórias, participe, deixe as pessoas conhecerem você, compartilhe a sua vida e a sua história, ore com os seus irmãos, viva a vida em comunhão de verdade. A fé cristã é uma fé que deve ser compartilhada. E terceira forma de aplicar tudo isso, redescubra a alegria de caminhar com Jesus. Tem uma música aqui que é sempre deixada de lado, porque ela é vinculada à imagem de uma igreja específica, mas ela é interessante para fazer a gente refletir, e eu lembro até hoje de uma EBF que a gente trabalhou isso com as crianças, que é uma música que diz: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto. Cara, é isso. A impressão que eu tenho é que a gente não tem a menor ideia do que é viver alegria e nos tornamos viciados numa alegria que os outros dizem que é alegria. E aí eu só vivo um pouquinho aqui de alegria porque a igreja está boa e está sendo legal, e na hora que não está sendo bom, não está sendo legal, eu escuto que tem uma outra alegria lá. Aí eu despeço aqui das pessoas, agradeço a oportunidade e eu vou para outra alegria lá. Olha que alegria aqui. E aí eu vivo essa alegria aqui, mas ela também se esgota. Ela também tem os seus desafios. E aí eu vou e procuro uma terceira alegria. Alegria completa só existe caminhando com Jesus e com o seu povo. E é verdade, talvez a sua vida esteja carregada demais. Talvez a tristeza tenha dominado seu coração, a dor e tantos outros sentimentos ruins, negativos tenham dominado você. Mas, meu irmão, Jesus continua sendo a fonte inesgotável de alegria do céu. Uma alegria plena, uma alegria completa, uma alegria que cresce quando é compartilhada, quando é dividida. Quem nunca, tem uma trend aí na internet agora, que é para você repetir haha, né? Não sei se os irmãos já viram isso. Não? É tipo um jogo. Você pega, por exemplo, 3 pessoas. Vamos fazer, vocês duas e eu. Eu vou fazer ha, aí a Vivi faz haha, Tainá faz. E aí eu acrescento mais um ha. Ha, 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 ha. Aí a Vivi vai, cada um vai acrescentando mais um ha. Sabe o que acontece? Em todos os casos, o que acontece? As pessoas começam a rir, porque é tão bobo, que chega uma hora que só de olhar para a cara das outras pessoas ali, você começa a rir. É simples, mas essa alegria desse jogo é uma alegria passageira, é uma alegria que serve como uma fagulha para lembrar a gente de que é possível viver alegria. A alegria que somos chamados, que somos desafiados a viver, é uma alegria real que se manifesta quando nos reunimos como povo de Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, esse livro vai ser precioso demais para nós. Então, viva como Jesus sendo real na sua história. Viva como Jesus sendo parte. Viva como Jesus sendo parte do seu relacionamento com todo o povo de Deus. Viva com Jesus, que mesmo em momentos difíceis, nos enche da verdadeira, da completa alegria do céu. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te louvamos porque o verbo da vida se manifestou. Te agradecemos pela pessoa de Jesus Cristo, o Cristo real, Cristo presente, Cristo transformador de vida, de história, de corações. Agora, Deus, rogamos que o Senhor mesmo nos ensine a viver essa fé com verdade.
que o Senhor nos ensine a andar juntos em comunhão, que o Senhor nos ajude a suportar os espinhos dos nossos irmãos e também termos o cuidado do nosso espinho não ferir de forma tão dura os nossos irmãos. Ensina-nos, Senhor, a experimentar a alegria que só o Senhor pode nos dar de verdade. Ah, Senhor, que o Teu agir nos una a cada dia, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos conduza pela Tua boa e poderosa mão. Não queremos apenas ouvir mais e mais pregações aqui, Senhor, mas queremos viver tudo isso com o Senhor. Queremos viver tudo isso com cada um dos nossos irmãos. Então te rogamos, ajuda-nos, Senhor, a viver essa comunhão que traz alegria. Em nome de Jesus. Amém.